No vídeo de hoje você vai saber sobre o Rezende, o volante, que também está sendo bastante utilizado por Paiva como um terceiro zagueiro, volante esse de muito talento, né, que tem sido muito bem aproveitado no Sport Clube Bahia e fez muita falta no jogo contra o Goiás, porque ele recebeu um cartão vermelho no jogo contra o Flamengo e aí ficou afastado então do jogo seguinte, que foi contra o Goiás, pelo Brasileirão da Série A. Então, vamos falar sobre o volante Rezende e as expectativas para o jogo contra o Internacional, lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. Vamos então, notícias que está no GE. Globo, líder em intercepções na Série A. Rezende retorna ao Bahia em momento crucial. Homem de confiança de Renato Paiva, volante é a opção para a partida deste domingo contra o Internacional. Sem vencer há 4 jogos, o Bahia vai contar com o retorno de um dos seus jogadores fundamentais em momento crucial da temporada. Suspensos na última partida contra o Goiás, o polivalente Rezende está à disposição de Renato Paiva para a partida do próximo domingo contra o Internacional. No caso, foi suspenso o Rezende e o Canu. Continuando então, um dos poucos remanescentes em 2022 que segue com relevância no elenco do Bahia, Rezende é um homem de confiança do técnico Renato Paiva. O jogador é volante de origem, mas tem sido utilizado mais atrás desde que o treinador passou a jogar com zagueiros. Com moral no time, ele foi titular em 21 dos 22 jogos disputados pelo tricolor no ano. Na última vez que foi a campo, no empate em 0-0 com o Santos pela Copa do Brasil, Rezende retornou à posição de origem no meio-campo e foi um dos melhores do Bahia. Os números também comprovam isso. Ao lado de Vitor Jacaré, mas com um jogo a menos, Rezende é o líder em interceptações na Série A, com 9 em 5 partidas disputadas. A falta de Rezende é fundamental para o Bahia, que entra em sequência dura em 2 competições. Com somente 2 pontos acima da zona de rebaixamento da Série A, o tricolor vê a disputa na parte de baixo da tabela de classificação embolada. Na Copa do Brasil, o empate sem gols no jogo de ida contra o Santos deixa o confronto aberto. Próximo rival do Bahia, o Internacional, não sabe o que é perder para o tricolor há mais de 8 anos. A última vez que o Bahia venceu o Internacional foi em 2014. Próximos 5 jogos do Bahia: Internacional fora de casa, Santos em casa, né, pela Copa do Brasil esse, Fortaleza fora de casa, aí já pelo Campeonato Brasileiro, Cruzeiro em casa e também Palmeiras em casa. Então temos pedreira aí, o Bahia só vai pegar grandes times e precisa triunfar, principalmente agora contra o Internacional. Para piorar, o momento em campo é de oscilação. Ao mesmo tempo em que teve o desempenho elogiado na derrota para o Flamengo e no empate contra o Peixe pela Copa do Brasil, o tricolor foi vaiado pelos seus torcedores no empate com Goiás, na Fonte Nova, com direito a gritos de burro das arquibancadas para Renato Paiva. Resta saber qual Bahia de Renato Paiva vai se apresentar neste domingo. A partida contra o Internacional está marcada para as 16 horas de Brasília. Essa é a grande questão. Qual Bahia vai a campo com Renato Paiva? Porque desde que começou a jogar, né, o Renato Paiva não repetiu sequer um time em campo. E esse é um dos grandes problemas do Bahia. Né? O Paiva recebe muitas críticas, consideram que o Bahia é mal treinado, o Bahia não tem um elenco tão ruim assim, mas é mal treinado. Principalmente com essa oscilação, hoje vai um time, outro vai outro. A gente tem uma cara de um time mais ou menos, não é? Esse time que foi a campo contra o Santos pela segunda vez, no caso pela Copa do Brasil, mas mesmo assim não se sabe qual Bahia que vai a campo, porque o Paiva está sempre inventando. Às vezes tem que fazer uma mudança compulsoriamente em função de cartões amarelos, o vermelho, no caso, 3 amarelo, o vermelho,
E aí ele aproveita e muda os 5 jogadores. Então, tem deixado o Bahia em situação complicada, o torcedor do Bahia em situação assim, traumatizante, né? Traumatizante, porque o Bahia não é tão ruim assim, o elenco não é tão ruim assim, né? Então vamos ver se o Bahia consegue trazer um triunfo, né? Nós torcemos de todo o coração, com toda a garra para isso, para que o Bahia possa trazer um triunfo nesse jogo contra o Internacional, que não é tão fácil assim, como também não é impossível. O Bahia precisa marcar presença, o Bahia precisa demonstrar que tem força e precisa virar a chave. Se caso tenha um revés nesse domingo, então certamente entrará na zona de rebaixamento e aí a coisa se complica, né? Bahia em 7 rodadas tem apenas 7 pontinhos, né? 7 pontos, ou seja, 1 ponto por rodada. Então, no bloco, considerando as probabilidades, considerando esse bloco dessas 7 rodadas, o Bahia precisa superar, porque se continuar desse jeito, a continuar desse jeito, então é zona de rebaixamento na certa. Mas, claro, que temos esperança e o Bahia tem forças para isso. O Paiva precisa ter, acima de tudo, juízo. É isso aí, dê um like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber nossas novidades, comente, compartilhe, divulgue nosso canal Arquibancada JNS Futebol, esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do Esquadrão de Aço, e até o nosso próximo vídeo.